há quanto tempo? Tá. Tá boa? Tá ótimo, gente. Então, o Marcelo já pegou o livro? Já. Tá. Então, agora vamos ouvir a mensagem. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito da vida, de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o ponto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Essa mensagem é muito importante para nos fazer refletir sobre essa fé, essa confiança que nós temos em Jesus, quando nós dizemos que somos cristãos. Emmanuel fala para a gente muito acertadamente que a nossa esperança em Cristo, acreditando nas suas mensagens, acreditando naquilo que ele veio trazer para nós como exemplificação, é a mais pura verdade e que tem que nortear, então, as nossas atitudes, dos nossos pensamentos. A gente não pode se dizer cristãos e fiéis a Jesus, que crê na sua mensagem, e, ao mesmo tempo, fortalecer nosso egoísmo, fortalecer nosso orgulho, né? Apostando, na verdade, nas nossas atitudes em cima do imediatismo que nós vemos hoje, sem perceber que o que nós plantamos aqui em exemplificações e vivências é exatamente o que nós vamos levar para o túmulo, para a nova etapa, para a etapa complementar. E que isso representa realmente a nossa vida como verdade. Nós estamos continuando o que fizemos na parte anterior. Vamos essa continuidade na próxima. Então, a nossa vida não é essa expressão temporária que hoje nós temos. Ela é consequência da anterior e preparação para a próxima. Então, a gente precisa, nessa confiança no que o Cristo trouxe para nós, estabelecer as nossas bases da próxima vida, já agora, já nesse momento, em cima das nossas atitudes, daquilo que a gente investe como aquisição de conhecimento, de virtude, fortalecimento, porque é exatamente isso que nós vamos levar para a próxima. Se a gente não apostar na vida verdadeira, na eternidade, da imortalidade do espírito, a gente, na verdade, vai estar perdendo uma excelente oportunidade de construir um amanhã melhor. Isso representa esperar em Cristo. Tá bom. Tá certo. Agora vamos nos preparar para a prece. Eu convido a todos assim que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar. A gente pensa assim com convicção de que eles receberão de acordo com as suas necessidades, tá? Então vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus, nosso mestre querido, e agradecer-lhe
por tudo que temos. Nós temos tanto. Nós temos a oportunidade de estudar essa doutrina que nos mostra a vida inteira como ela é. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, estudando todas as lições que vieram do alto para o nosso crescimento espiritual. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a guardar esses ensinamentos em nossa memória e em nosso coração. E mais importante ainda, Senhor, que possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Nós estamos aqui juntos, unidos, amigos que somos, irmãos, e rogamos ao seu coração amoroso por aqueles outros irmãos nossos que estão sofrendo nos hospitais, nas ruas, às vezes, nos leitos de dor, os seus familiares, todos que estão perdendo seus entes queridos. Nós rogamos por aqueles que estão partindo, Senhor, por todos eles, que todos sejam amparados, recebidos pelos seus entes queridos no mundo espiritual. Nós agradecemos muito, porque sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco conforme nos prometeu. E pedimos ao seu coração amoroso amparo para aqueles que estão lutando contra essa enfermidade, nos hospitais, nas clínicas, onde for, por esses médicos dedicados, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos que estão na luta, Senhor, nós rogamos por eles. Pedimos também pelos pesquisadores que possam alcançar resposta para esse mal. Muito obrigada, Senhor, que a sua paz se faça em nossos corações, se estenda a todos os lares. Fique conosco nessa noite e rogamos também, Senhor, a sua inspiração, o seu apoio para a nossa querida Roberta, que vai trazer a mensagem da noite. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Tá bom, gente. Então, agora, a gente vai dar a palavra à Roberta. A Roberta, todo mundo conhece, mas se tem alguém que não conhece, a Roberta, que eu acho difícil, ela é evangelizadora. Qual é o seu ciclo, Roberta? Eu sou evangelizadora do 2º ciclo da EI e também do 2º ciclo do Boa Nova. Tá vendo? Então, agora você já sabe. Quem não conhecia a Roberta agora conhece. Ela também é esposa do Alex, que também já fez estudos aqui, né? Sim. Tá bom? Tá bom. Então, Roberta, a palavra é sua. Obrigada, Vera. Boa noite, amigos. É bom ver algumas carinhas aqui que eu não consigo encontrar aí durante essa pandemia. Alguns a gente até se cruza aí pela rua, a gente se vê em algumas reuniões, mas, como a Vera falou, eu sou evangelizadora, então, às segundas, eu estou sempre na minha sala de evangelização, é uma outra sala virtual. Então, alguns aqui eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas em breve acho que estaremos nos esbarrando lá pelos corredores da nossa casa. Mais uma boa noite a todos e espero que esse estudo seja tão prazeroso para todos vocês e tão importante quanto foi para mim fazê-lo. Nós hoje vamos estudar, vamos dar continuação ao capítulo que vem sendo estudado, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos. São mensagens, né? São orientações, e essa que a gente vai trabalhar hoje é uma mensagem de Santo Agostinho. Ele vem nos falando sobre o mal, ou seja, sobre a aflição,
né? E o remédio é o item 19. Eu vou compartilhar minha tela, aí peço só para vocês verificarem se vocês estão vendo direitinho. Só um minutinho. Prontinho, deixa eu ver se aparece. Estão vendo? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Eu acho que se eu colocar aqui em modo apresentação, eu não consigo vê-los, por isso que eu vou deixar desse jeitinho aqui. Então, o nosso tema é o mal e o remédio, está lá no capítulo 5, como eu já falei, é o Bem-aventurados aflitos, e essa mensagem é uma mensagem de Santo Agostinho. O estudo ele foi feito com essas referências bibliográficas. Kardec, Alain, Evangelho segundo o Espiritismo, com a tradução do Guilhom Ribeiro, 127ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2007. Também, de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a tradução é do Manuel Justiniano Quintão, 60ª edição, primeira reimpressão, Rio de Janeiro, FEB 2008. E o livro do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, 41ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2001. Então, vamos ler o item do Evangelho que será estudado. Há alguns trechos nesse que eu copiei, que vocês verão assim, algumas frases em negrito. Esses trechos fui eu que pus o negrito, tá? Eu destaquei para facilitar na hora do estudo. Então, vamos lá. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós,
que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos que sofrem, choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, agora eu vou retornar, né, lá para o início, e aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Vou explicar um pouquinho dessa mensagem e aí a gente continua o estudo. Então, o Santo Agostinho, ele começa questionando a gente, né? Essa mensagem, ela está no capítulo das aflições. Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos. E aí, por que isso, né? Então, a gente vê, já foi estudado as causas atuais, as causas anteriores, algumas parábolas. E essa mensagem, no início, ele vem questionando a gente por que a gente acha que se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, por que a gente não pode sofrer? Por que a gente não há de sofrer? Né? Então ele vem perguntando, que aqui é um paraíso de delícias? A gente já não escutou o que Jesus veio dizer? Ele não nos disse que haveria prantos e ranger de dente? Ele falou, tá? Outras coisas, né? Esperai todos vós que aí viveis. Então ele está afirmando, causticantes lágrimas e amargor sofrer. Então não tem como a gente passar por essa encarnação na Terra sem que o sofrimento seja, não faça parte da nossa vida. Porém, há várias formas de sofrer, né? A gente pode entender o sofrimento como uma escada, né? Como uma ajuda para que a gente possa evoluir, pode aceitar o sofrimento como um castigo. Aí depende
das nossas ideias, das nossas crenças, de como a gente vê essa palavra, de como a gente aceita o sofrimento, né? A aflição. Então ele diz, ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor? Então, quer dizer, a gente só aceita Jesus quando está tudo bem, quando a coisa fica mais difícil, a gente já não aceita, a gente não crê mais em Deus, a gente não aceita que todas aquelas lições, todas aquelas orientações são verdadeiras, né? Então ele vem questionando isso para a gente, olha, mais à frente ele, dar-se-á não reconheçais o seu amor, ou seja, o amor de Deus para com as suas criaturas, de Jesus, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e que haja restituído o brilho e a brancura. Então a gente só reconhece o amor de Deus, o amor de Jesus, quando estamos, como a gente diz, no topo, né? Quando estamos bem. Diante de alguma situação aflitiva, a gente já não reconhece mais. E aí ele vem dizendo, o exemplo de Jesus, quando Jesus estava na miséria, no último grau de abjeção e miséria, ele diz, Senhor, reconheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso ser. Então, que nós tenhamos essa atitude de agradecer a Deus pelas aflições que passamos, pelos sofrimentos que passamos. Agora, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Continuando, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Aí vem uma questão muito importante e no meu caso, assim, particularmente, é o divisor de águas para mim, porque desde que eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu tive contato com o Espiritismo, saber que a morte do nosso corpo é só do corpo, que eu sou um espírito e que eu sou imortal e que eu terei várias oportunidades de viver e de reparar os meus erros e que Deus é bom, Deus é justo. Esses conhecimentos, eles são fundamentais para que a gente possa enfrentar o sofrimento como algo positivo e não como algo punitivo, né? Que Deus não castiga, que Deus nos ama e esse conhecimento, essa crença, essa fé, ela faz um diferencial muito grande na nossa vida, né? Eu fui educada em outra religião e eu não conseguia entender a justiça de Deus segundo os outros ideais, né? Eu não conseguia entender quando me diziam que as pessoas sofriam, as pessoas eram assim ou de outras formas porque Deus quer. Aquilo não me fazia bem, né? Quando eu entendi a justiça de Deus de acordo com a luz espírita, né? De acordo com o que os espíritos nos esclarecem, ficou muito mais fácil para realmente acreditar nesse Deus justo e bom. Mas isso é fundamental quando a gente crê, principalmente nessa pergunta que eu destaquei, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita, porque se a gente crê que a morte ela é o fim de tudo, todo o resto do nosso estudo não tem sentido. E todo o resto do ensinamento de Jesus não tem sentido. Quando ele diz que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacificadores, perdoai 70 vezes 7, tudo isso fica sem sentido se a gente não crê numa imortalidade da nossa alma, né? Se a gente não crê nas várias encarnações que Deus nos dá como oportunidade de chegarmos à perfeição. E ele continua, quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Então, quando que a gente vai ter essa crença, essa verdadeira convicção?
E ele vem dizendo, houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Então, o que ele vem nos questionando é, vocês estão chorando por um breve espaço de tempo dentro de uma imensidão, né, que o seu espírito vai percorrer. Então, esse sofrimento é uma vírgula na nossa história. Então, se a gente suporta essa provação, se a gente suporta esse sofrimento com fé, com amor e a resignação, nós teremos o galardão oferecido, né? O galardão prometido por Jesus. Aí ele diz, buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E aí já teve, né, esse estudo das causas anteriores da aflição, então nós sabemos que muitos dos nossos sofrimentos atuais são provenientes de outras encarnações, não dessa. Tem sofrimentos que fazem parte dessa nossa encarnação, que nós buscamos, principalmente aqueles que derivam dos vícios, né? Então, esses sofrimentos são aquelas escolhas que nós fazemos e que nos trazem mais consequências. Mas também há situações que não são provocadas nesta encarnação, né? São provocadas em encarnações anteriores e que nós, no momento, temos condições de resgatar. E aí Deus nos dá essa oportunidade. E, de acordo com vários relatos de livros espíritas que nós temos, nós, às vezes, pedimos para passar por provas muito mais intensas do que nós realmente passamos. E na benevolência de Deus, nós passamos um pouquinho de cada vez, que é para a gente poder vencer. Porque se viesse tudo junto, com certeza seria mais difícil. Então, ele vai dando um pedacinho por vez para a gente poder reparar, né? E ele diz que aqueles que mais sofrem, né, e vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados. Então, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente precisa se considerar afortunado. Como desencarnados, quando parai-vos no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Foi o que eu acabei de falar. Às vezes a gente pede provas até muito além do que a gente conseguiria. E nós temos, não, vamos um pouquinho de cada vez. E aí a gente recebe uma prova para a gente vencer aquela prova, e em outra encarnação a gente recebe a outra prova, e por aí vai. Então, não tem por que a gente murmurar, tem o porquê nós agradecermos a Deus. Né? Então, ele diz aqui, ó, quem pede a riqueza e a glória tem que sustentar a luta com tentação e vencê-la, porque a riqueza é uma tentação, é uma prova muito difícil. Né? Tem um capítulo do Evangelho que fala sobre isso, ela é tão difícil quanto a miséria, né? Talvez até mais, se eu não me engano, ele diz que é mais fácil, né, passar agora o camelo pela agulha, acho que é o camelo pela agulha, agora me confundi, mas é mais fácil do que um rico entrar no reino do céu. Porque a prova da riqueza é uma prova difícil. Se eu não me engano, é isso. É mais fácil passar uma agulha num camelo do que um rico entrar no reino do céu. Mas se alguém souber aí, me ajuda, porque deu branco. Um camelo por um buraco de uma agulha. Isso, Marcelão, obrigada. E, continuando, vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa a vitória. E que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Aí ele vem falando que muitos pedem, né, provas físicas, e aí a prova física é no próprio corpo, e não só no corpo, mas na luta do dia a dia, nas dificuldades, e aí nós à frente vamos ver alguns exemplos,
Mas ele diz, ó, o vosso corpo, ao morrer, porque como quem morre é o corpo e não o espírito, a alma é de uma alvura purificada, é aquela alma leve, né? Que a gente fala, consegui vencer essa prova. Deve ser uma coisa muito feliz para o espírito saber que conseguiu passar pela vida e vencer aquela prova que ele se comprometeu, né? Que remédio, então, para escrever aos atacados de obsessões cruéis e cruciantes males? Porque, assim, é muito fácil a gente ler, a gente falar, mas e na hora lá, né, do sofrimento? Quem está sofrendo é que sabe. E aí, às vezes a gente está com uma dor de cabeça, já ai meu Deus, eu não quero passar, quero um remédio, quero alguma coisa. Imagina um sofrimento daqueles, né, que você passa às vezes uma vida inteira. E aí não cabe aqui citar, porque são várias situações e para cada um o sofrimento é de uma forma. Mas o mais importante, seja ele qual for, como ele diz mais à frente, né, não é para uma úlcera ou para uma chaga, é um sofrimento de vida, né? Qual é o remédio? O remédio, ele diz, é infalível, não tem melhor remédio do que a fé, o apelo ao céu. Agora, essa fé, a gente vai estudar mais à frente, porque não é essa fé, é uma fé qualquer. Não é uma fé qualquer. Porque uma fé qualquer, ela abala, sabe? Ela deixa de existir diante de algumas situações. Eu tenho uma amiga muito querida, ela não frequenta a nossa casa espírita porque ela é de outra religião. Ela, logo no início da pandemia, ela perdeu uma pessoa muito querida dela. Mas ela é religiosa, ela só não é espírita. E ela começou a ficar muito triste, me ligava questionando Deus e parou de acreditar, disse que não queria mais, estava de mal com Deus. E aí todos os dias nós conversávamos, até que teve, e eu assim muito paciente, até que teve uma hora que eu falei, bom, agora eu acho que eu vou ter que pegar um pouquinho mais pesado com ela. Eu falei, olha, você está dizendo isso, mas você não tem fé nenhuma. Você, assim, que exemplo você está dando para os seus filhos? Que exemplo, que gratidão é essa sua a Deus? Você diz que estuda, você diz isso, mas não estou vendo nada agora, não. Mas, assim, eu fui um pouquinho mais firme com ela, mas por dentro eu estava tão triste de tratá-la assim, mas eu senti que eu tinha que ser mais firme ali naquele momento, tipo a mãe quando briga um pouquinho com o filho, mas com vontade de dar um monte de beijinhos, foi mais ou menos assim. Mas depois que eu falei isso, eu falei, não quero mais assunto com você não, estou muito triste com essa sua atitude, você cortou a amizade com Deus, então a gente também corta a amizade aqui. Quando você voltar a aceitar Deus na sua vida, você me procura. Não deixou nem para o dia seguinte, no mesmo dia à noite ela me ligou, olha amiga, eu estou procurando lembrar aqui das suas palavras, eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei, então olha só, daqui a 1 hora a ajuda vai chegar, porque a gente não podia se encontrar, era aqueles dias que todo mundo isolado em suas casas, né? Eu peguei o evangelho, coloquei num envelope, aí eu e a Alex fomos lá na casa dela e deixamos com ela. Eu falei, você lê esse livro aí e vê agora se a gente pode conversar. Aí ela, não, eu conheço. Aí pronto, começamos a conversar. Ela não se tornou espírita, mas ela agora, já há um bom tempo, ela está de bem com Deus e está muito feliz. E não tem como não ser, né? Mas aí essa fé foi uma fé vacilante, né? Diante de uma situação triste, ela vacilou. Se ela tivesse uma convicção, se ela tivesse uma fé verdadeira, ela não teria vacilado. E é essa fé que Santo Agostinho nos diz. É ela que tem que estar dentro da gente. É essa fé que a gente precisa construir. Né? Aí ele diz aqui, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, a fé, ela faz com que a gente
creia, com que a gente confie em Deus. Então, lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido, porque sente as fugitivas angústias de aflição, porque se sente aflito, como ela estava sentindo. Aí ele diz, né, que o Cristo nos disse que com a fé se transportam montanhas, e é verdade, nós sabemos disso. Aquela pessoa que tem fé, ela tem a certeza, e ela vive com aquela felicidade, porque ela acredita. E eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo. Não, aquele que sofre, que tem a fé por amparo, ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Nos momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Aí ele, no final, termina dizendo que ditosos são os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus acumulará de bem-aventuranças. Como Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos. Então, agora vamos ver um pouquinho aí dessa fé, né, que eu falei, mas nada melhor do que o Kardec fazendo estudo para nos esclarecer melhor. Então, no capítulo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, tem lá o poder da fé. E é justamente a passagem que Santo Agostinho estava fazendo referência sobre transportar a fé que transporta as montanhas, né? Vamos ver lá. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem que se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, quando ele se refere a demônio, é um espírito obsessor que estava no menino. E aí Jesus expulsou, e ele disse que os discípulos não conseguiram expulsar pela incredulidade. Né? Então ele deixou esse ensinamento para a gente, que a nossa fé é capaz de remover as montanhas. Mas que montanhas são essas? Não é uma montanha, um acidente geográfico, não. É a montanha que são as nossas dificuldades, são os nossos sofrimentos, são as provas pelas quais nós vamos passar. Então, se nós tivermos essa fé, nós conseguiremos vencer, nós conseguiremos transportar, ou seja, passar por essa prova, né? E fazer com que essa montanha deixe de existir. Por quê? Porque quando nós adquirimos as nossas virtudes, verdadeiramente, nós não a perdemos. Então, automaticamente, nós nos despojamos dos nossos vícios. Aí, no mesmo capítulo, eu fiz só de uma outra forma, não deixei como estava lá no item, para a gente poder ver direitinho. Ele vem explicando a fé verdadeira, ou seja, a fé inabalável, e a fé vacilante. Então, na tela, na coluna do lado direito, é a fé vacilante, na coluna do lado esquerdo, é a fé sincera, verdadeira. Então, eu vou ler uma e depois a gente vai fazer contraponto com a outra. Então, a fé robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. E assim, nas pequenas coisas que nas grandes. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência que sabe esperar. Por quê? Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas,
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé verdadeira se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então a gente percebe aqui que como é que é a fé verdadeira? A fé verdadeira, ela é uma fé paciente, uma fé calma, ela nos dá um apoio, a gente tem a razão, né? A gente raciocina, a gente entende, a gente consegue ter uma base para vencer os obstáculos. Já a fé vacilante, como diz aí, da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, quando a gente tem uma fé verdadeira, nós sabemos que está lá no Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos eles influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Então, nós estamos sempre rodeados de espíritos. Quando nós alimentamos através do nosso pensamento, dos nossos atos, né? Quando nós nos alimentamos de coisas boas, de leituras edificantes, de prece e de atitudes no dia a dia, né? Quando nós temos essa higiene moral, essa higiene mental, nós atraímos espíritos afins. Então, são espíritos que estão ali nos incentivando, nos inspirando a viver no bem. Mas quando nós alimentamos de maus pensamentos, quando estamos em alguma situação algum lugar com uma ambiência ruim, quando estamos em situações ilícitas ou fazendo alguma maldade, nós atraímos espíritos que se comprazem com as mesmas situações, né? Então, quando esses espíritos percebem em nós esse vacilo, essa dúvida, essa incerteza, essa hesitação dos ensinamentos, das nossas convicções, das nossas crenças, dos nossos ideais de vida, eles se aproveitam disso, né? E vão nos inspirando a continuar nessa situação. Já quando nós estamos com a convicção, com a certeza, com a confiança em Deus, na vivência, na tentativa, né, de vencer as tentações, na tentativa de fazer o bem, de viver no bem, nós temos a mesma inspiração dos espíritos bons. É como ele diz, né, por essa razão que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Por quê? Porque nós estamos tentando cumprir a vontade de Deus, nós estamos ali sendo instrumentos, né, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vivência, que a gente possa cumprir, que a gente possa seguir as orientações de Jesus. É fácil? Não, não é fácil. Todos nós sabemos disso. Nós não vivemos num mundo feliz. Nós vivemos num mundo onde o mal impera. Então, a todo momento, nós estamos ali vivendo situações difíceis. E é possível falhar? Sim, nós somos falíveis. Agora, o mais importante disso tudo é estarmos atentos, vigilantes
estarmos sempre orando e pedindo a Deus, e diante de uma situação em que a gente possa falhar, que a gente tenha como essa situação como um aprendizado para não cometer novamente, porque são situações que acontecem em nossas vidas para nos ajudar a tornarmos pessoas melhores. Porque como é que a gente vai desenvolver a paciência, como é que a gente vai desenvolver a resignação, a abnegação, se não tivermos situações as quais nos vão ajudar a desenvolver essas virtudes, né? Então, ele vem aqui falando sobre a fé. Então, quando a gente desenvolve essa fé sincera, verdadeira, para nós, que estamos aqui nessa encarnação, fica muito mais fácil enfrentar os sofrimentos. Continuando aqui. Agora, para se desenvolver essa fé vacilante, né? Como? Assim, tem alguma receita? Não, não tem uma receita, mas tem algumas condições. E aqui no Evangelho, ele nos ajuda bastante. Vou ler para vocês o item 7 do mesmo capítulo, condição da fé inabalável. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Então, às vezes a pessoa é incrédula, não por ela, mas da maneira como as coisas são apresentadas a ela. E a partir do momento que ela passa a ver as coisas com outros olhos, ela passa a crer. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim, e aqui, né, lembrando que este século que ele está se referindo não é o nosso, é o século que já passou. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, aqui ele vem nos explicando que aquela fé que foi construída em cima de dogmas que não se podia questionar, essa fé, ela é uma fé cega, você tem que acreditar, porque tem que acreditar e ponto final, não tem explicação, você não precisa compreender, você tem que aceitar e pronto. Essa fé é a fé que vacilante, é aquela fé que gera um incrédulo. Já quando você tem uma explicação, quando você consegue compreender, essa fé, ela não é vacilante, ela é uma fé raciocinada. Por quê? Porque vem do nosso raciocínio, do nosso livre-arbítrio de aceitar as coisas. Então, quando eu comecei aqui no início falando para vocês que eu fui educada em outra religião e eu não aceitava as coisas, eu tinha essa dificuldade, porque eu perguntava, mas por que isso é assim? Ah, porque Deus quer. Aí eu vi assim, pessoas
eu me questionava, eu criança, me questionava, poxa, por que umas pessoas nascem doentes e outras não? Por que umas pessoas nascem pobres e outras não? Por que umas pessoas sofrem tanto e outras não? Por que morre criança tão cedo, tão pequenininha? Esses questionamentos, outras religiões não me responderam, né? Não conseguiram me explicar como o Espiritismo me explicou. E através dessa crença dos ideais espíritas, né, dos princípios básicos do Espiritismo, eu consegui entender, eu consegui compreender, e depois dessa compreensão, eu consegui acreditar nesse Deus justo, bom. E se ele é justo, e se ele é bom, e eu estou sofrendo, é porque no momento é o melhor para mim. Eu tenho que pedir a ele, ao invés de pedir para terminar o sofrimento, eu tenho que pedir para que ele me dê forças para suportar esse sofrimento, né? E isso graças à doutrina espírita. Sem ela na minha vida, eu realmente não conseguiria ter essa convicção toda, ter essa base para que eu aceitasse as coisas como elas são, né? E lá no início, Santo Agostinho falou para a gente, né, que o remédio infalível para esses males, para essas aflições, é a fé e a oração, né, o pedir, o orar a Deus. E no Evangelho, nós temos, lá no último capítulo, que é o capítulo das coletâneas, da coletânea das preces espíritas, tem uma prece, né, que é para as aflições da vida. E aí o prefácio vem explicando um pouquinho do resumo de tudo isso que nós estamos falando, né? Então, vou ler para vocês. Nas aflições da vida, item 26, prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Então, quando a gente faz uma prece a Deus, quando a gente está nesse momento, né, de aflição que praticamente toda a nossa vida, em algum momento, nós passamos por isso, ou muitos, o que nos é orientado pelos espíritos é que a gente não deve pedir, a gente até pedir a Deus é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento nessa inteligência suprema e que ele pode nos ajudar. Mas a gente tem que entender que nem sempre o que nós pedimos a Deus é o que nós merecemos ou o que nos é bom, né? Porque a gente acha que a gente pede uma coisa a Deus e Deus não nos ajuda, é porque Deus esqueceu da gente. Não, é porque a nossa vista, a gente só consegue enxergar essa vida, a gente só consegue enxergar esse momento, essa nossa encarnação. Deus não, Deus nos conhece desde o momento que nós fomos criados. Então, muito do que nós passamos, das nossas provas e das nossas expiações, são necessárias por uma longa vida espiritual e não apenas nessa encarnação. Então, nós não devemos nos entregar ao desânimo, a gente não deve achar que Deus esqueceu da gente e que nós, por que só eu sofro? Não, a gente tem que pedir a Deus, nas nossas preces, força, muita força, para que a gente possa passar pela prova e lutar
e que a gente possa passar pela prova e continuar ali acreditando que aquilo é o melhor para a gente. Aí eu trouxe para vocês um caso que está no livro Céu e Inferno. Quem faz o ESG, né, na nossa casa sabe que nós estamos estudando esse livro, estamos lá no início, mas o finalzinho do livro, a segunda parte do livro, tem os exemplos, e aí tem várias mensagens, né? Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então, esses espíritos, eles foram, em algumas reuniões, né, espíritas, eles se apresentaram e foram e contaram, deram depoimentos. E aí eu peguei um exemplo de um espírito feliz, né? O nome dele é Bernardin. Se eu não sei francês, não falo francês, mas eu acho que eu falei certinho, né, Vera? Bernardin. É em Bordeaux, abril de 1866. Então, vou ler para vocês a declaração dele, a mensagem dele. Sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra, na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para trazer cada dia à minha família um pedaço de pão insuficiente. Mas amava meu Senhor verdadeiro. E quando aquele que me carregava na terra aumentava meu fardo de dor, eu dizia: meu Deus, dai-me a força de suportar este peso sem me queixar. Eu espiava meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na paz, e meu voto mais caro é reunir-vos à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos: seja qual for o preço a pagar, a felicidade que vos aguarda é ainda bem superior a ele. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servi quem podia ajudar-me a suportar minha vida. Nascido numa época em que a escravidão era cruel, suportei todas as injustiças, todas as corveias, todas as cargas que os subalternos do Senhor se compraziam em me impor. Vi minha mulher ultrajada, minhas filhas raptadas e depois rejeitadas, sem poder queixar-me. Vi meus filhos levados para as guerras de pilhagens e de crimes, enforcados por faltas que não tinham cometido. Se soubesseis, pobres amigos, o que aguentei na minha longa existência, eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não está na terra. A vós todos, portanto, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais do que vós e suportei sem me queixar. Aí perguntaram a ele: em que época vivias? Ele respondeu: de 1400 a 1460. Tivestes outra existência desde então? Sim, vivi ainda entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. Agora, como espírito, ainda tendes ocupações? Aí ele responde: acreditaríeis, então, que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade, ser-nos-ia um suplício. Minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Então, olha, eu confesso a vocês que quando eu li, eu fiquei tão envergonhada, sabe? Porque a gente se queixa tanto, ainda mais quando ele diz aqui, né? Poxa, que ele trazia um pedaço de pão insuficiente para a família. A esposa, cadê? Tá aqui, ó. A esposa foi
a esposa ultrajada, as filhas raptadas, os filhos foram levados para a guerra e depois enforcados. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu estava, nesse dia, eu tinha acabado de fazer o almoço e tal, e eu falei, não vou lavar essa louça não, hein? Todo mundo aqui vai ajudar, vocês, por favor, lavem a louça, que eu quero sentar para ver uma televisão. Mas, na verdade, não ia ver televisão, eu ia sentar para fazer o estudo. Aí, quando eu comecei, eu falei, poxa, já estou eu me queixando aqui da louça, da comida, que eu não saio da cozinha, que não sei o quê. Poxa, eu ainda tenho o que comer, o homem nem um pão tinha e está feliz. Na mesma hora, eu fiquei tão envergonhada. Aí, logo depois, eu desci com uma boa vontade de preparar a janta, de fazer tudo de novo. Falei, não... E eles perguntaram, e aí, mãe, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, vamos fazer aqui um lanche. A gente fica com vergonha quando a gente escuta essas coisas, né? De ficar se queixando da vida, das coisas tão, tão banais, enquanto tem tanta coisa importante para a gente. E aí, é aquilo, né? A gente sequer quer suportar, mas a gente percebe o quanto é importante, como ele diz, né, que a gente tem que acreditar que o sofrimento fez com que ele, quando ele desencarnou, ele realmente conheceu a felicidade prometida por Jesus, né, que não faz parte aqui da Terra. A gente é feliz, a gente tem que agradecer sim pelos momentos que nós somos, mas essa felicidade, poxa, é um pedacinho, né? Quando a gente entender realmente o que é felicidade, quando ele diz aí, os espíritos ficam inativos? Não, seria um suplício para os espíritos a inutilidade, a inação. Então, os espíritos trabalham sempre, e a gente não pode reclamar de trabalhar, né? Então, eu falei, ai meu Deus, eu não posso reclamar mais, a gente tem que parar de se queixar, tem que ler mais, tem que ficar ali todos os dias desenvolvendo esse hábito de não reclamar, de estar sempre agradecendo, principalmente o trabalho, né? Então, tem esse caso do Bernardin, e um outro caso, que esse em particular eu gosto muito e quis trazer para vocês, que é uma outra leitura espírita do livro Há 2000 Anos. Quem não leu, leia. São os romances do Emmanuel, né? E nesse livro ele conta a experiência que ele viveu como senador Públio Lentulus. Ele foi junto à época de Jesus, tanto que ele teve um encontro com Jesus, né? E ele nesse encontro com Jesus, a filha dele estava muito doente. Ele pediu a Jesus, com a fé da esposa, da Lívia, a fé dela fez com que a filha se curasse, e mesmo assim ele não largou o cargo, né, de senador, se não me engano ele era senador, ele não largou o cargo de senador para seguir Jesus. Mas o exemplo não é o do Públio que eu quero trazer para vocês. O exemplo de fé verdadeira, dessa fé que não vacila, dessa fé que nos promete uma felicidade futura, é justamente da Lívia, que é a esposa do Públio. Eu vou dar uma contextualizadazinha, mas não vou dar o spoiler final do livro, para que vocês possam ficar bem curiosos e ter essa vontade de ler, porque tem o Há 2000 Anos e, em sequência, tem o 50 anos depois. E tanto nesse quanto nos 50 anos, e depois no Ave Cristo, são encarnações do Espírito Emmanuel, né? E ele conta isso para a gente. Então, e o Públio Lentulus era o Emmanuel. Então, a Lívia, ela sofreu muito, sabe? Ela apesar de ser esposa de um senador romano, ela conheceu Jesus
através de uma serva que ela tinha, e ela frequentava as catacumbas, as reuniões, e ela se dizia cristã, que era totalmente o contrário das convicções romanas. Então, os cristãos eram caçados. E numa dessas... Aí tem mil situações, ela foi afastada por uma calúnia, ela foi afastada da vivência com a filha, ela teve um filho sequestrado, ela foi afastada do marido, que ela amava muito, ela não teve mais contato como esposa. Então, assim, ela passou por muita coisa, gente. Ela sofreu, assim, acho que 3/4 do livro foi o sofrimento da Lívia. E, no final, ela é presa, né, numa daquelas emboscadas que os soldados romanos faziam às catacumbas. Ela foi presa junto com a Ana, que era serviçal. E foram para... Não é cadeia, não, tem um outro nome que eu esqueci agora. Aí foram lá para a prisão, e esses cristãos todos que foram presos, eles iam ser apresentados lá no Circo Máximo para alimento às feras. Então, os romanos iam assistir esse belo espetáculo para a época, né? Ou seja, as feras devoravam essas pessoas vivas. E o que a Lívia fez? Quando eles viram que a Lívia estava vestida com trajes de uma pessoa de classe, que ela não era uma pessoa qualquer, ela tinha uma situação diferenciada e joias também, eles a separaram. Eles disseram, não, vamos, essa aqui a gente vai depois que todos os outros forem entregues lá no espetáculo, a gente solta ela depois, mas deixaram eles presos. O que a Lívia fez? A Lívia pediu a Ana, sem saber disso, a Lívia anteriormente tinha pedido a Ana para trocar a roupa com ela, porque ela queria, já que ela ia passar por isso, ela queria estar com as vestes humildes, né? Então ela pediu a Ana que trocasse de roupa, e elas trocaram de roupa. Então, na verdade, quem foi às feras não foi a Ana, foi a Lívia, e a Ana foi poupada, né? E a Lívia, então, foi devorada pela fera, e aí tem um momento lá que aí é muito legal para quem possa ler. E depois, então, quando ela é recebida pelo Simeão, que era um outro espírito, um espírito que ela conviveu um pouco, e um emissário, né, de Jesus, um espírito bom, e ele veio, a recebeu, e ela e todos aqueles foram recebidos posteriormente por Jesus. E Jesus fala coisas lindas. Olha, são umas 3 ou 4 páginas dessa fala de Jesus para esses espíritos. É muito bonito. Mas como eu falo muito, não ia dar tempo de trazer tudo para vocês. Então, eu selecionei um pedacinho. Mas olha, foi tão difícil selecionar esse pedacinho. Eu selecionei um pedacinho dessa fala de Jesus para a gente terminar a reunião, que é para deixar essa sensação de querer ler o livro primeiro, né? Desejar, assim, despertar em vocês esse desejo de ler esse belíssimo livro, e deixar para a gente essa certeza de que todas as aflições da nossa vida, elas valem a pena serem vividas com essa resignação que Jesus nos diz, né? Com essa vontade de vencer, de passar por ela, não com o olhar de quem vê um castigo,
não com o olhar de quem maldiz Deus ou que renega, né, essa grandiosidade, essa bondade de Deus, mas com um olhar de esperança, um olhar de certeza de que, passado por esse sofrimento, passado por essa aflição, nós vamos ter um pouquinho mais de felicidade, né? Nós vamos ter crescido um pouquinho mais espiritualmente. Então, para a gente terminar, vamos lá ler o que Jesus diz. Está nesse livro, há 2000 anos, na segunda parte, o capítulo é Alvoradas do Reino do Senhor. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco, pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes, na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Então, que nós tenhamos essa perseverança, que nós tenhamos essa convicção que Deus, o nosso Pai, né, está sempre conosco e que nós estamos aqui para conquistar o reino dele dentro de nós. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Foi muito bom para mim fazê-lo, porque a gente vai alimentando, né, a nossa alma e nos dando essa vontade de querer continuar no caminho do bem, né, agradecendo todos os dias a Deus por tudo, principalmente pela nossa vida e por essa doutrina que nos ajuda tanto, né? Nos conforta muito, nos faz compreender tantas coisas. Eu desejo que todos tenham muita paz, muita vontade, e fiquei feliz em ver alguns amigos que quase não vejo. Boa noite para vocês. Muito obrigada, Roberta, muito obrigada.